Vamos iniciar. O tema de hoje é bastante interessante, prático. Também hoje eu vou mexer um pouquinho com a nossa vida prática, a vida cristã. O tema já deve estar aparecendo aí para você. Nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Aquele que encontrou Jesus, aceitou o Evangelho, o Espírito Santo fez morada nele, ele foi batizado, está seguindo os passos do Mestre. A Bíblia nos apresenta que ele é uma nova criatura. E hoje nós vamos aprender alguns princípios que a Bíblia nos traz sobre a vida diária, a vida cotidiana do cristão, tá bom? Deixa eu passar aqui para a pergunta inicial. Que mudança acontece na vida daquele que está em Cristo? Olha, então qual é a mudança? Pegue a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, Novo Testamento, tá? Vai passar os Evangelhos, vai passar Atos, Romanos, então vai chegar em Coríntios. Observe que é 2 Coríntios, não 1 Coríntios, tá? Capítulo 5, verso 17. Que mudança, a pergunta, né? Que mudança que acontece na vida daquele que está em Cristo? Que mudança acontece na vida daquele que está em Cristo? Todos acharam? Alguém gostaria de fazer a leitura? 5:17. Araci? Pode ser. Pronto? Capítulo 5, versículo 17. Se encontrou, pode ler. Todo mundo já encontrou? Já. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgirão coisas novas. Olha que interessante esse verso aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. O Evangelho tem esse poder de transformar as pessoas em novas criaturas, ou seja, uma nova pessoa. Depois que a pessoa tem um encontro com Cristo, a Bíblia chama de ela está em Cristo, ela muda a sua forma de viver, a forma anterior. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que adulterava, deixa de adulterar. E a vida e a história é repleta de pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram a vida completamente transformada. Eu conheço vários, né? Nós, minha família, muitos irmãos conheci, são testemunhas vivas do poder transformador que há em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo é ser uma nova criatura. E o texto diz, as coisas antigas, né, já passaram. E eis que se fizeram novas. As coisas que aconteceram antes estão no passado. Nós não precisamos ter mais, se já nos arrependemos, estamos em Cristo, não precisamos mais ficar lembrando das coisas erradas do passado. É tudo novo daqui para frente, tá? Estar em Cristo é ser uma nova criatura, diz a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Qual é a mudança que acontece? Na verdade, é uma mudança total, né? De 180 graus, não de 360, de 180. Ela muda de rumo, a pessoa muda de rumo. Ela estava indo no fluxo, a pessoa estava indo no fluxo da multidão, né? Para pensar. O mundo vai num fluxo, né? Numa jornada, num caminho. Todo mundo. Quando você se converte, parece que você vai ao contrário. E é bem isso, não só parece, como de fato isso acontece. Então você vira e passa a ir na outra direção. Agora, qual o fruto? Só um minutinho. Qual o fruto produzido pelo Espírito Santo na vida da pessoa que está em Cristo? Qual é o fruto aí? Gálatas, capítulo 5. É um pouquinho para frente. Estamos em 2 Coríntios, você vai passar, vai chegar aí em Gálatas.
Gálatas, capítulo 5. Só passar algumas folhas, já chegamos nele. Qual o fruto produzido pelo Espírito Santo na vida da pessoa que está em Cristo? E aqui é o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Todos encontraram? Alguém gostaria de fazer a leitura? Pode ler? Ô, Chiquinho, pode sim. Capítulo 5 de Gálatas, versos 22 e 23. Pronto? Pronto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Olha que interessante. Quantos são os frutos do Espírito? Olha aí na sua Bíblia. Quantos são? A Regina está fazendo 9. Regina, solta o seu microfone aí para nós. Dá uma olhadinha para o verso 22 e leia para nós. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria... Tá bom já, tá bom até aí. Mas o fruto do Espírito é... Olha que coisa curiosa. Não diz assim, prestem atenção em mim. Não diz assim, o fruto do Espírito, os frutos do Espírito são. Diz, o fruto do Espírito é. Tá? O fruto do Espírito tem todas essas características. É um fruto só. Tá bom? O cristão, ele não pode dizer assim, olha, eu só tenho o fruto do Espírito da alegria. Só tenho da alegria. Não, porque o fruto do Espírito é um só, é um pacote que vem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica aí, né? Esse fruto, com vários gomos. Cada um desses é um gomo, então, mas é um fruto só. Quer dizer que aquele que tem o Espírito Santo, ele vai brotar nele todas essas características. Que estas características são do fruto do Espírito. Certo? Então, se eu estou em Cristo, sou uma nova criatura, o fruto do Espírito que vai brotar em mim é isso aqui, amor, eu vou amar mais. Tá? Eu vou entender melhor o significado do amor, né? Vou entender o amor a partir da perspectiva de que Deus me ama e agora eu tenho que amar o próximo. Tudo começa a mudar. O amor, a alegria. A minha alegria já não vai ser mais uma alegria igual o mundo pensa, né? A forma da alegria do mundo pensar. Eu vou ter um outro tipo de alegria, uma alegria espiritual, uma alegria que vem de Deus, né? Uma paz que só Deus pode dar, tá certo? Então, aqui é o fruto do Espírito. Tudo isso vai brotar em mim se eu tiver o Espírito Santo. Certo? Então, é um fruto só. Tudo isso daqui. Vamos lá. Vamos partir. Vamos continuar. Alguma dúvida sobre o fruto do Espírito, gente? Ô Zé, Sim. tudo isso é uma somatória, né? E isso não pode faltar um para se tornar o fruto, exato? Exato. Se faltar o amor, por exemplo, ele não é o fruto. Pode ter todas as outras qualidades, menos essa não é fruto. Exatamente. Um pé de maçã tem que dar maçã, né? Uma bananeira tem que dar banana. O fruto do Espírito é esse daqui. Tá? É uma soma. É a soma de todos. Fruto? Que lugar é aquele que o senhor mora? O senhor mora numa chácara? Quem? Você Eu? viu? Você viu que legal? O senhor também, né? Porque tem até grilinho cantando, né, à noite. Deve ser também, porque tem bastante pé lá no fundo.
Hoje eu estou aqui na minha casa em Rio Preto. Regina, deixa eu te... Ali é o escritório, e no fundo tem um terreno vago bem grande. E aí nós plantamos alguns pés de fruta. Nós temos 5 frutos lá. Ai, que Deixa eu ver, delícia. 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. E a 5 mangueira frutos lá. já está dando fruta? Já deu bastante. Que Bem tipo legal. de A mangueira, todos estão produzindo. Legal, né? Vou Vamos lá, descobrir vamos onde é seguir. esse escritório. Tá convidada, pode passar por lá. Ó, É a manga Bourbon, né? o que diz o Sermão do Monte? O Sermão do Monte são as regras do reino dos céus, não as da terra, do reino do céu. Vamos lá? Mateus. Vai para o seu lado esquerdo, aí de onde nós estávamos. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 5, perdão. Falei 3, mas é 5. Zetor, Oi, minha mãe. então a pergunta que você fez, quantos frutos são? Então, é um fruto. Um fruto só. Tá, só E ele isso. tem todas aquelas características. Tá bom? Mateus capítulo 5, versos do 1 ao 12. Agora nós vamos ler bastante. Esse aqui é o Sermão do Monte. É chamado de as bem-aventuranças. Na verdade, Jesus apresentando as características dos cidadãos do reino dos céus e como funcionam as regras no reino de Deus, não na terra. Nós vamos perceber que é o contrário do que eles pensavam quando eles estavam vivendo aqui. Tá? Quando Jesus falou esse sermão, o povo de Israel vivia sob o Império Romano. E em Roma, tudo era pela força, né? Roma se orgulhava de ter o exército mais forte do mundo, os soldados romanos eram muito bem preparados. E o mais forte era aquele que ganhava, né? O mais forte era aquele que tinha mais prestígio, honra. E Jesus agora apresenta um sermão diferente, uma mensagem diferente. Nós vamos ver que o maior no reino dos céus vai ser os humildes, felizes os que choram, felizes os que são mansos, felizes os que têm misericórdia. Então, foi um sermão assim que Jesus fez, que hoje nós podemos ler e pensar, e se a gente meditar pouco, parece um sermão não tão complexo, mas ele é o que nós chamamos de disruptivo, ou seja, ele mudou toda uma filosofia que existia no planeta, tá? Este sermão aqui. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura? Mateus, capítulo 5. Primeiro, nós vamos ler o verso 1. Nós vamos ler verso por verso. Mateus, capítulo 5. Posso ler? Eu gostaria... Opa, tem um casal aí que se dispôs. Eu posso fazer o seguinte. Ocimar e Ana, vocês dois vão ler. Um lê o verso 1, o outro 2, e assim vocês vão variando. Pode ser? Pode ser. A Ana começa. Então, preferência para as mulheres. Ana, capítulo 5 de Mateus, verso 1. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha que legal. Jesus, vendo as multidões, tinha muita gente ali vindo para encontrá-lo, ele subiu ao monte, não falam qual é o monte que ele subiu, e ele então se assentou. Jesus é incrível, né? Sabe esse ato de assentar, né? Os mestres se sentavam. Jesus sentou-se numa parte mais alta e a multidão ficou ali embaixo, aproximaram-se os discípulos. Quando a pessoa se assentava, ela ia ensinar algo com tranquilidade, né? Jesus estava ensinando ali sem pressa, com tranquilidade, uma mensagem que era para ser absorvida, né? E agora, verso 2. Ocimar? Diz assim: e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bora, Ana. bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem, obrigado, Simar. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Nós já falamos disso em uma outra aula, só para lembrar,
bem-aventurado quer dizer felizes, mas não a felicidade normal. Felizes no sentido de serem abençoados, né? É chamada de a felicidade das felicidades. A felicidade que aqueles que são abençoados têm. Então, felicidade com bênção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Quando Jesus iniciou, eles já pensaram, opa, que negócio é esse? Bem-aventurados são os ricos, não os humildes. Né? Bem-aventurados são os poderosos. E Jesus diz, não, bem-aventurados os humildes de espírito. Alguém tem ideia o que é ser humilde de espírito? Seriam as Acredito. pessoas... Zé, Pode falar? Pode falar. seriam as pessoas menos favorecidas da época, seria isso? Também, também. Eliselto, Sim, Eliselto, sim. as pessoas aqui que você está falando menos favorecidas, você está falando? Felizes os pobres no espírito. As pessoas felizes no espírito, às vezes tem pessoas, às vezes não têm conhecimento da palavra de Deus, mas é humilde. A pessoa, você vê que ele não fala, a pessoa que ele procura não pecar, procura não fazer mal para as pessoas. Então, ele não tem um conhecimento igual nós temos, igual você tem, mas é humilde. Às vezes nós temos um conhecimento muito bom, mas não sabe perdoar. É os que não têm malícia, né, Zé? É, Tudo isso. Os humildes de espírito são aqueles que estão procurando o perdão, tá? Não sabe que está perdendo. Humilde, né? Humilde é aquele que não se considera mais do que os outros, que tem consideração por todas as pessoas. Aqui, o humilde de espírito é nesse sentido que ele não se acha autossuficiente. Ele percebe a sua necessidade de Deus, tá? Então, ele é humilde espiritualmente. Ele percebe que ele é pecador e precisa de Deus. E aqui Jesus está dizendo, felizes são estes, porque deles é o reino dos céus. Então, olha, o reino dos céus não é dos arrogantes, daqueles que se acham mais santos que os outros, não. Os humildes de espírito. Verso 4, Ana. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, o choro para os romanos ali, naquela época, demonstrava fraqueza, sabe? Quem vence não chora. Então, quem chora é quem perde. E Jesus falou, olha, bem-aventurados, felizes os que choram. Você é muito chorão? Você chora muito, Antônio? Não chora, né? Então, aqui a Bíblia diz que bem-aventurados, felizes são os que choram, sabe? Aqueles que, por algum motivo, estão chorando, sofrendo, mas buscando o socorro em Deus. Estes serão consolados. Deus vê o sofrimento, tá? Nenhum sofrimento da terra passa desapercebido. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo, mas não. A Bíblia apresenta outro cenário. Deus vê e ele vai consolar. Quer seja hoje, quer seja um consolo no futuro, mas Deus está vendo e ele vai nos consolar. Então, se por algum motivo você está chorando, os livros de Salmos diz que Deus fica pertinho daqueles que choram, daqueles que sofrem, que estão sofrendo, tá bom? Assim como uma mãe que tem 10 filhos, para quem que ela dá mais atenção? É para aquele que às vezes está com a febrinha, está com um probleminha, é esse que ela vai passar a noite ali, é esse que Deus está mais próximo, aqueles que choram, que sofrem, tá bom? Bem-aventurados os que choram, serão consolados, diz a Bíblia. Verso 5. Quem é? Rosimar? Sim. Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso, gente? Alguém sabe o que é ser pacífico? Podemos chamá-lo de pacífico também. Manso, eu tenho alguns comentários aqui sobre a original da palavra, que quer dizer aquele que aceita a vontade de Deus sem rebelião, sabe? Existem pessoas que se rebelam contra Deus por qualquer coisa. O manso não.
ele aceita e entende que Deus está no controle. Ainda que aconteça alguma coisa que ele não quer, ele não se desespera, ele aceita que Deus está no controle. Ele não se revolta, tá bom? Este é o manso. O que diz aqui? Os mansos herdarão a terra. Olha que promessa. Os mansos herdarão a terra. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça. O que será isso? Alguém tem ideia? Aqueles que são perseguidos, talvez por estar fazendo o que é certo, eu imagino isso. Mais. Pode ser que seja fomes de Deus, né? Fome de conhecimento da Fome, palavra. tem conhecimento da palavra de Deus. Felizes. Ô, Eliseu, eu também acho que o mundo está com fome e sede de justiça. Nós vivemos num mundo de injustiças, né, mãe? É. A gente não precisa nem comentar quantas injustiças acontecem aqui todos os dias. E Deus vê. Você, como advogado, você já sabe que às vezes a pessoa está com aquela razão, mas ele está injustiçado, não tem como. Cara, se isso acontece, infelizmente acontece no nosso sistema judicial. Ele é falho, né? Tem as suas falhas. Nem sempre quem tem a razão vence, né? Então, isso é muito ruim para a justiça, né? Como a gente fala de princípio de justiça. Então, há muitas pessoas que são injustiçadas nessa terra, tá? Deus está falando, olha, eles serão fartos. Só que aqui não é só essa justiça que nós estamos falando das coisas da nossa vida, que acontece algo que a gente considera injusto. Toda vez que aparece essa expressão justiça aqui na Bíblia, está muito relacionado com o plano da salvação, com Deus fazer justiça com respeito ao pecado. O que tem fome e sede de justiça é aquele que está aguardando Deus se manifestar para resolver o problema do pecado, tá? Isso é ter fome e sede de justiça, da justiça divina, nesse sentido de solucionar o problema do pecado e também trazer a justiça de Cristo para nós, né? Que é a salvação. Verso 7. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muito bem. O que é ser misericordioso? É dar o perdão. Tem Oi, Chiquinho? Tem compaixão das pessoas que estão passando necessidade. Praticam o bem, faz o bem. Muito bem. Exatamente. A palavra compaixão, né? Paixão é sofrimento, com é sofrer, com é estar junto, né? Sofrer junto, né? Compartilhar compaixão, não simplesmente ignorar o sofrimento alheio, né? Então, o misericordioso é exatamente esse que exerce a misericórdia, tá? Que perdoa. Jesus fala muito sobre o perdão, nós temos que exercitar o perdão. Aquele que perdoa, tá? Está ajuntando aí diademas na sua coroa. O que quer dizer isso? Na verdade, vai fazer o bem para ele mesmo. Coisa ruim é guardar mágoa. Então, quando eu perdoo, eu lavo o meu coração. Eu estou me libertando da mágoa. Às vezes, o outro que eu não perdoei não está nem lembrando de mim. E eu estou lá sofrendo porque eu não perdoo, né? Aqui eu disse, devemos exercitar a misericórdia. Porque nós também alcançaremos misericórdia. Tá bom? Há um texto na Bíblia que diz que com a balança com que nós medirmos, aí nós vamos ser medidos também. Se eu não perdoo o próximo, eu também não vou poder alcançar perdão. Então, eu tenho que ser misericordioso, porque assim eu alcanço a misericórdia de Deus. Verso 8, quem é o próximo? Eu. Diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E agora? O que quer dizer ser limpo de coração?
puro, coração manso, piedoso, caridoso, coração aberto para conversar com Deus, pedir perdão pelos nossos erros, pedir a misericórdia de alguma, né, que nem hoje, pela pandemia. Então, nós temos que ser puro, entregar a nossa vida assim, e confiar, acreditar e mostrar a pureza do nosso coração para que nós mereçamos aquilo que estamos pedindo, né? Exatamente. O que mais? Não Limpos carregar de a maldade, coração. Zé. Carregar maldade. Limpos de coração é exatamente isso que vocês disseram, é aquele que não tem maldade nos seus atos, ele trabalha com pureza, né? Ele trabalha, tudo que ele faz, ele não vê com segundas intenções. Seu Ver o coração é lado bom limpo. de tudo, Vê o lado bom, das Regina, pessoas, exatamente. das coisas, né? E hoje é difícil ver o lado bom Não das ficar pessoas. julgando as intenções das pessoas, né? Você tem o coração limpo e você não tem maldade no seu coração. Essa é a ideia. A gente tem que procurar limpar. Porque nós, por natureza, temos um coraçãozinho sujo, né? O livro de Jeremias fala que enganoso é o coração do homem. É enganoso. Nosso coração nos engana, sabe? Então, a gente tem que exercitar, pedir para Deus, para limpando o nosso coração, e isso vai acontecendo. Tá? Vocês estão percebendo que todas essas características são características diferentes do que o mundo lá no passado entendia como uma pessoa feliz, de sucesso, e até hoje. O que é uma pessoa feliz, de sucesso? Uma pessoa poderosa, uma pessoa rica, uma pessoa, né? E a Bíblia não, traz outras características. Humildes, mansos, misericordiosos, limpos do coração. Essas são as características dos cidadãos do reino dos céus. Agora, verso 9. Ô, Liselto, Oi, mãe. quando a gente lê isso daqui, a gente vai examinar o coração da gente, a gente vê que a gente não tem jeito, né? Mas aí eu lembro daquela passagem de Davi lá. Davi era um pecador, fez tanta coisa errada que, se a gente for olhar, ele fez mais do que eu, por exemplo, né? Ou seja, no pensamento da gente. E ele foi considerado segundo o coração de Deus. É verdade. É verdade. Deus perdoa, né? Deus perdoa, limpa, passa uma borracha. Então, tudo bem. Isso aqui, verso 9, quem vai fazer a leitura? Eu. Pode ler. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Pacificadores são aqueles que apaziguam os ânimos. São aqueles que unem aqueles que estavam se desentendendo, né? Os pacificadores são aqueles que não jogam álcool na fogueira, né? Os deixadiços, né, Zé? São os embaixadores de Cristo, aqueles que estão trazendo a paz. São pacificadores, estão trazendo a reconciliação para o mundo, né? Sabe que coisa que dá audiência é uma confusão, né? Você quer ver você colocar na internet um problema, uma confusão, na televisão, isso dá audiência. Agora, se alguém é pacificador, procura reconciliar as pessoas, isso normalmente não dá muita audiência. Mas essa é uma característica dos cidadãos do reino dos céus. Ser pacificador, né? Ser pacificador, ser um reconciliador. Bom ser um embaixador de Cristo, promovendo a paz. Agora, Ana, versos 10, versos 11, não, versos 10 até o 12, já pode ler direto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos, né, por causa da justiça. Aqueles que, por serem fiéis a Deus, sofrem perseguição. A Bíblia diz, se você passar por um momento desse, de você decidir ser fiel a Deus e ter uma perseguição por conta da sua fidelidade, a Bíblia diz, você é bem-aventurado, e o reino dos céus é para você. Bem-aventurados os perseguidos,
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês perceberam as características dos cidadãos do reino dos céus? Que bonito! Nós já vimos que aquele que está em Cristo é nova criatura, já vimos o fruto do Espírito e já vimos as características dos cidadãos do reino dos céus. E nós vamos ver mais algumas coisinhas. Olha só, eu disse que nós íamos trabalhar questões práticas, né? Vamos falar um pouquinho mais prático agora ainda. Como deve ser o relacionamento familiar do cristão. Efésios, nós vamos falar das mulheres, dos maridos e dos filhos. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Onde nós estávamos, vai para o lado direito, tá? Vai passar Atos, vai passar Romanos, Coríntios, Gálatas e então Efésios. Efésios, capítulo 5. Agora eu quero ver. Efésios, capítulo 5. Deixa eu ver vocês. Efésios, capítulo 5. Pode encontrar. Quem ainda não achou, pode folhear. Achou, tia Rosa? Joia. Eu posso ler? Efésios, capítulo 5. Pode. Deixa eu só ver se todos encontraram aqui. Eu acho que todos acharam. Pode ler. Nós vamos ler bastante Efésios agora. Efésios, capítulo 5. Olha, como deve ser o relacionamento familiar. As mulheres agora, é o apóstolo Paulo falando para as mulheres, hein? Eu vou querer ver as mulheres falando o que quer dizer esse verso. Capítulo 5, verso 22 até o 24. Pronto? Pronto. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça de sua esposa, assim como Cristo, Salvador do corpo, é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo a seus maridos. Pronto. Agora eu quero que alguma mulher me explique esse verso aqui. Tem gente rindo aí, né, Araci? Eu tô vendo, tem gente dando risada. Aqui fala que as mulheres devem ser submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Né? Não é bem assim, não, hein? Não é bem assim, não. Pensando assim, eu sou mais. A gente é uma só carne agora. Mas mesmo assim, tem um lado aí que não quebra, não, né? Explica aí, então, Chiquinho. Explica aí o que quer dizer, então. Porque tem aqui, mulheres que sejam submissas. Não totalmente submissa. Sempre tem o lado da mulher, que às vezes ela manda mais um pouco do que o homem, em certas partes, sim. Mas não é nesse sentido Mas que você está falando. Mas deixa eu acabar de chegar lá. Sejam submissas. Às vezes o marido fala, vai lá, pega a toalha para mim tomar banho. A mulher vai lá e pega. Por exemplo, você é submissa ao marido, mas não é assim. Pô, bem, eu esqueci a toalha do banho, você pode ir lá buscar para mim, por favor? Muito bem. E aí, o que mais, gente? Esses versos aqui são assim, chega a doer eu acho, no ouvido da gente, né? Porque nós vivemos num período que as coisas passaram por uma transformação muito grande, a sociedade, né? Mas quero ver o que vocês me falam desses versos. E aí, mãe? Certo. Oi, Gi. Eu acho que essa parte aí se refere ao respeito, né? Respeitar o esposo, mas aí comentou do esposo, mas não falou que o esposo também não tem que respeitar a mulher. Não está falando, mas eu acho que está aí embutido. É um respeito mútuo. Nós vamos perceber que o marido vai ter a parte dele aqui. E é maior ainda que a da mulher. Né? Ele falou muito. Eliseu? Sim. Eliseu? Sim, Regina. Ser submissa também é andar lado a lado, né? Quando o marido tiver
no momento de fraqueza, ou numa situação difícil, a mulher está ali se posicionar ao lado dele, né? E tomar a posição. Muitas das vezes a mulher tem que tomar a frente se o marido não estiver bem, se posicionar para que ele se reerga novamente, né? Eu creio que a mulher não é só ela, ser submissa não é ela se diminuir, mas ela se posicionar ao lado do marido, né? Giselton, Alguém me chamou? eu, Ana, Fala, Ana. eu acredito que seja alguma relacionada à igualdade baseada no amor, né? Porque quando um casal tem tem um matrimônio, né, se torna uma só carne, eles têm que se unir, né? Tem que ser igual, não pode ser um diferente do outro e tem que se amar. Então é a igualdade baseada no amor que um tem pelo outro. Eu acredito que seja isso. Eu também acredito. O que mais? A Gisele estava falando, Gisele, não sei se você terminou. O Zeto. Oi. Aí Pode se falar. trata de uma reciprocidade, né? Entre ambos, né? Com o mesmo objetivo, ou seja, formar o corpo da igreja dentro de casa, né? Muito bem. Há um paralelo aqui, o Márcio falou muito bem, entre a igreja e Cristo e o casal, tá? Uma ligação aqui, tem que haver uma ligação muito forte. Essa expressão aqui, submissão, não tem nada a ver com inferioridade, tá bom? Está trazendo aqui uma forma de relacionamento, respeito para com o marido. E nós vamos ver que o marido tem uma obrigação para com a mulher maior ainda do que esta que foi imposta à mulher. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá e nós vamos ligar os dois conceitos e vocês vão ver que nenhum está sendo inferiorizado, não. Maridos, qual a obrigação dos maridos? Chiquinho, lê para nós capítulo 5, verso 25, se você não fechou, e depois o 28. Tinha fechado, Chiquinho? Efésios agora no capítulo 5, verso 25. Posso ler? Pode. Maridos, ame suas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim, olha só. Assim, ele a purificou com o banho da água e a santificou pela palavra. Só o 25, viu, Chiquinho? Só o 25, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Gente, como que o marido deve amar a mulher? O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele amou de tal maneira que ele entregou a sua vida na morte. Ele morreu para salvar a igreja. Tá? Então, veja só, alguém que ama o outro desta forma não vai fazer uma sujeição, uma submissão escravista, né? Não vai aquele marido, busca a toalha para mim, ou não sei o quê, ou faz isso, ou... Não. O amor divide, o amor se preocupa com o próximo, o amor protege. E não é um amor qualquer, é um amor que o homem tem que ter para com a mulher, assim como Cristo amou a igreja, de que se for necessário, ele entregar a própria vida para salvar a mulher. Então, quem ama assim, não vai fazer uma sujeição da mulher humilhante, né? Percebe? É um paralelo. Agora o versículo 28 diz assim, assim também aos maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha como a sabedoria do apóstolo Paulo ao tratar do relacionamento do casal. O marido tem que tratar a mulher como se fosse ele mesmo, cuidando bem dele. Os dois se tornaram uma só carne, como a Araci falou, e quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Feliz aquele homem que consegue tratar bem a sua mulher, ele vai ser bem tratado, não é? Vai ser bem tratado também. Um relacionamento sadio, tá? Comparado com o relacionamento da igreja de Cristo,
a mulher respeitando o marido, ali como um sacerdote do lar, como um líder espiritual, e ele amando a mulher como Cristo amou a igreja, amando, se preocupando e protegendo. Esse é o ideal bíblico, tá bom? Então, essa submissão da mulher não é inferioridade, nem direito do homem de maltratar, de mandar, nada disso. Tá? É um encaixe das coisas, um encaixe no relacionamento para que a vida seja saudável. Algum comentário, alguma pergunta? Já. Não? É uma igualdade, né, Biselto? Porque o que a gente até trabalhou no encontro de casais, né? E o que a gente, né, sempre batia naquela mesma tecla? Antes do casamento, eu sou eu, Araci. Eu casei, eu fiquei meia. Por quê? A metade é meu marido. Depois eu tive meus filhos. Dividiu essa metade dele, essa metade de mim. O que acontece? Se eu não tiver amor ao meu marido, eu não estou tendo amor nem em mim. Eu sou capaz de cortar um dedo? Não sou. Meu. Então, eu não vou maltratar o meu marido e nem meus filhos. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, tem pais que abandonam filhos, que abandonam esposa, que abandonam marido e tal. Mas aqui nós estamos falando da igreja de Deus, como Cristo amou a igreja. Então, é nesse sentido aí. Perfeito, é isso daí, tá? Vamos seguir? Vamos ver o que o apóstolo fala para os filhos? Filhos, Efésios 6, 1 e 2. Alguém gostaria de ler? Mesmo capítulo não, mesmo livro, agora o próximo capítulo, versos 1 e 2. Posso ler? Pode. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu me lembro que quando nós estudamos os mandamentos, e a Márcia fez esse comentário, né, Márcia? Era o primeiro mandamento com promessa. Pois bem, aqui diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O que quer dizer isso? Filhos, obedecei a vosso pai no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. Eliseu, Sim, Vaninho. eu acho que é assim, ó. Os filhos obedecer aos pais, né? Mas assim, no Senhor, quer dizer no Senhor assim, fazer também a vontade de Deus. Porque não adianta você querer obedecer o pai e a mãe se você não estiver fazendo a vontade de Deus, entendeu? Ou vice-versa, o pai e a mãe não quiser, você faça a vontade de Deus, entendeu? Aí você, nesse sentido aí, você pode desobedecer o pai e a mãe se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Com os ensinamentos de Deus. Vaninho, é isso aí. Sabe que na Bíblia, essa questão de obedecer, honrar pai e mãe é algo muito sério. O pai e mãe, na Bíblia, é apresentado como uma autoridade, sabe? Uma autoridade sobre os filhos, representantes de Deus. Lá no Antigo Testamento, um filho rebelde poderia ser até apedrejado, viu? Um filho rebelde. Então, o respeito, um respeito com os pais como se fosse com o próprio Deus, sabe? Com uma autoridade, com um superior seu. Só que é sempre no Senhor. O que quer dizer isso? Você não vai obedecer, você vai obedecer os pais até um limite. Se os pais estiverem falando contra a palavra do Senhor, então quem que você vai obedecer? O Senhor, certo? Então, é obedecer no Senhor. Então, há um dever de lealdade dos filhos para com os pais. Reverência, respeito, né? Mas sempre no Senhor. Vamos para o próximo aqui. Vocês estão vendo como a Bíblia vai entrando na nossa vida prática? Ela fala de casal, fala de relacionamento dos filhos, já falamos de uma série de assuntos e vai ter mais. Como deve ser o relacionamento do empregado e o patrão? Efésios capítulo 6, o mesmo capítulo, agora os versos 5 até o 9. Quem gostaria de ler?
Efésios 6, versos 5 e 9. 5 até o 9. Pode ler, Zé? Pode. Lê todos ou só um por um? Todos. Diz assim: escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo, como ao próprio Cristo. Tem temor e grande respeito e de coração sincero. Não como quem serve somente sob o olhar de seu senhor, buscando agradar a seres humanos, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de bom grado, como se estivesseis simples homens servindo ao Senhor, e não a simples homens, sabendo que cada um, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a paga pelo bem que tiver feito. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado as ameaças, sabendo que o Senhor, Senhor deles e vosso, está nos céus e não faz acepção de pessoas. Muito bem, Márcio. Hoje nós não temos mais escravos, né? É. E aqui está falando, a minha Bíblia traz uma tradução como servos, né? Que nós podemos usar a expressão atual, que são empregados, né? Funcionários. No trato empregado e patrão, a Bíblia diz que o empregado, ele deve servir o seu senhor como se ele estivesse servindo a próprio Deus, trabalhando não só quando ele está vendo, mas trabalhando bem na ausência, trabalhando com honestidade, fazendo o seu melhor ali naquele trabalho, fazendo o seu melhor. Jesus era um homem de trabalhos, ele trabalhou na carpintaria do seu pai até os 30 anos, tá bom? Então, se nós fazemos algum trabalho para alguém, estamos recebendo por isso, temos que fazer o nosso melhor, tá? O nosso melhor, é o que diz a Bíblia. E quanto ao patrão, se você é empregador, você é patrão e tem funcionários, o verso 9 é muito claro, né? Ali estava falando até para escravos, ó, não ameace, não é para trabalhar com ameaças, com nada disso. Sabendo que o Senhor, quer dizer, Deus, é tanto deles como vosso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está nos céus e está vendo. E para ele, patrão e empregado são iguais. Então, o patrão não pode trabalhar também com desonestidade, maltratando o funcionário. Essa é a ideia bíblica. O empregado ele tem que ser ali exemplar no seu trabalho. Se é o patrão, trabalhar com dignidade, com os funcionários, com amor, com respeito, tá? Hoje em dia, essas duas classes, muitas vezes vivem em pé de guerra, né? Exercício de exigências de um lado e do outro. O princípio bíblico vai trabalhar para alguém, faça o seu melhor. Você, patrão, paga o valor devido, tá? Não só negue direitos e eleve a pessoa com dignidade, tá bom? É isso que diz a Bíblia. Vamos para mais algumas coisas, umas coisinhas práticas. Opa, antes de eu ir para cá, alguma dúvida sobre esse relacionamento patrão e empregado? Então, eu vou começar a complicar um pouquinho mais. Isso aqui foi fácil. E essa agora? O que vocês acham? O cristão pode ir em boates e shows? O cristão pode ir em boates e shows? 1 João, lá pertinho do Apocalipse. Pode ir no livro do Apocalipse e voltar um pouquinho. 1 João, capítulo 2. Se você tiver com dificuldade de encontrar, você vai no finalzinho da Bíblia e chega no Apocalipse. Aí volta um pouquinho para a esquerda, vai ser 1 João, capítulo 2, versos 15 até o 17. Mas eu pergunto para você, o que você acha? O cristão pode ir em shows e boate? 2. Boate, shows, assim, o que você acha? 2, 15, 17. Posso ler, João? Capítulo 2, 15, 17. Eu não vi a opinião de ninguém ainda, não vi a opinião de ninguém.
Quer ler primeiro, Chiquinho? Vamos ler primeiro, então. Capítulo 2, verso 15 até o 17. Vai. Não ame o mundo, e nem há o que há no mundo. Se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pergunto para vocês. O cristão pode ir em shows? Pode ir numa boate? E aí, gente? Hoje nós estamos falando da vida prática do cristão, tá? Então, nós temos que falar disso também. Onde eu posso ir? O que eu não posso ir? O que eu posso fazer? Quero a opinião de alguém. De maneira nenhuma. Porque está falando aqui que é isso daqui, ó. Está falando que são concupiscência da carne, entendeu? São soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas alguém vai ter alguma opinião ou está todo mundo com medo de falar agora, hein? Alguém leu a palavra show aí, ou boate? Não Mas apareceu, tem, né? Eliselto, tem shows e shows. Certo. Acredito que aquele show que está falando é aquele que como é que fala? Eu não sei como falar, expressar. Que agrada os nossos olhos, que agradam a nossa carne, mas existem shows que agradam a Deus. Gospel, né? Aqueles shows que a gente, às vezes, já... Depois que a gente está aqui em Rio Preto, acho que eu fui uma vez só, um show que tem aqui. A gente gostou de ir, foi muito bom. Teve só música de Deus, não teve música. Então, aquelas pessoas que têm outros agrados do mundo, não vai lá. Eu penso assim, dessa forma. Correto. Foi bom fazer essa diferenciação. Foi bom fazer essa diferenciação. A gente tem que escolher aquilo que é bom. Por exemplo, assim, uma balada não é legal, não é. Eu não vou. Mas quando a gente está em família, tipo assim, quando casa alguém da família, está tudo em família, a gente ficar cantando, dançando, ótimo, é alegria. Eu acredito que não tem, não sei, no meu ver, não tem nada a ver por ser pecado, porque você está feliz entre famílias, amigos e pessoas que você só está com boa intenção, não está com má intenção nenhuma, ninguém está com aquele desejo de eu vou aproveitar do fulano, ou do cicrano, ou da cicrana, sei lá. Então, tem que diferenciar bem nesse sentido aí, o que é o desejo da carne, desejo dos olhos, que todo mundo gosta do que é bonito, gosta do que que é gostoso, tal. Mas aí, dependendo do lugar que você vai, desse show, onde está todo mundo bêbado, onde está todo mundo se pegando lá, onde está, tipo assim, um carnaval. Eu não concordo, não vou, não quero, eu acho que não é legal, que não é certo. Essas baladas, barzinhos fechados, que fica a noite inteira, até madrugada, ali as pessoas... A diversão ali é a música, e aquelas músicas que hoje não tem nem letra, né? Você não se aproveita nada, e bebida. Isso aí já cai fora. Eu acho que aí, nesse sentido aí, pecado sim. Aí a gente tem que escolher os shows, o que agrada nossos olhos, mas aquilo que não desagrada a Deus. Muito bem, entendi, assim. Lucilene?
Oi, Eliselto, me veio aquela passagem da Bíblia, né, que fala assim, que tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então, é como a irmã estava falando, né? O cristão, ele vai ter que fazer a distinção, né, do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. A Araci dividiu bem. Claro que se tem um evento público que ele é religioso, por mais que tenha um palco e tem bastante gente, mas é um evento religioso, é diferente do que nós estamos tratando. Sim, Regina? Assim, eu já frequentei boate, já vi o brilho desse mundo, né, que é muito atraente. É uma falsa alegria, na verdade, que te conquista pelos olhos. Muitas das vezes, os olhos da gente se atraem por aquilo. Só que, ao mesmo tempo, se você olhar pelo outro lado, vai te afastar, seja às vezes até um churrasco em família. Já vi pessoas que tinham parado de beber, e ao frequentar até em família, muitas das vezes, voltou tudo que estava antes, não conseguiu, né? Então, a influência que aquilo, o lugar ou as pessoas têm sobre a sua vida, se não te leva para distante de Deus, não é bom. Eu creio assim, não importa se é boate, ou se é um lugar, ou se é uma casa, até mesmo na família. Se não te atrai para o lado de Deus, eu creio que não é bom você estar ali. É bom você se distanciar de alguma forma. Muito bem, Regina. Olha só, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, diz aqui o Evangelho, o livro de João. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que começar a observar se nós estamos amando os prazeres do mundo. Quando fala amar o mundo aqui, está relacionado com os prazeres do mundo, aqueles prazeres que nos afastam de Deus. Porque o verso 16 diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, e ele vai se referir a esses prazeres, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, né? A concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, que são a vaidade, né? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, gente, o cristão, quando ele se diz cristão, ele já não é mais uma pessoa comum, tá? Quando ele vai em algum lugar, por exemplo, um cristão, o Eliselto é cristão, dá estudo bíblico, e de repente o Eliselto vai lá vou exagerar assim, tá? Vou num show de funk. Você acha que combina, né? Não dá certo. Não é lugar, porque eu estou indo contra o nome cristão, eu estou prejudicando até o nome de cristão, além de eu prejudicar a mim mesmo, né? Prejudicar a minha vida espiritual, eu vou me colocar no que nós chamamos de o terreno de Satanás, onde eu estou me colocando num lugar muito perigoso, como a Regina disse, eu vou ser atraído para as coisas do pecado, né? Então, é muito perigoso. Então, não é ambiente para um cristão, como eu disse, shows, boates, e não é ambiente para o cristão por esses motivos. A Bíblia não fala assim diretamente, não vai em show, não vai em boate, mas nós temos que ter um senso crítico. Jesus iria neste lugar? Jesus estaria neste lugar comigo, né? Então, esse senso crítico ele é muito importante para o cristão, tá bom? O cristão tem que pensar que ele está dando exemplo e que ele também não pode se colocar em lugares onde ele vai correr risco de forma espiritual, tá bom? E lugares onde as pessoas estão mais preocupadas só com os prazeres ali do momento do que em obedecer, em seguir a Deus, em louvar o nome de Deus, tá bom? Tenham sempre essa preocupação em mente. Oi, Eliselto. Sim. Eliselto. Pode falar, Chiquinho. Pode falar. Por exemplo, você fala em show, né, que a gente não pode ir e tudo. Eu vou contar uma passagem minha, quando eu era jovem, né, solteiro, tudo. A minha mãe foi buscar eu num bar que tinha sinuca. Foi buscar eu, minha mãe foi buscar. A minha mãe tirou eu de um lugar que não era bom para mim. Depois que ela buscou eu tive vergonha e não fui mais. Você entendeu? Você obedeceu. Exatamente, Chiquinho. Parece uma coisa tão inocente, né? Mas muitas coisas ruins podem acontecer num bar ali, as pessoas embriagadas, e brigas bobas, né? E às vezes até tragédias, né? Não é um bom caminho. Sua mãe tinha razão. Alguém mais tinha me chamado? Eu, Eliselto,
Eu fiquei pensando aí no que você falou, em questão do testemunho, né? Um cristão, ele tem que dar sempre um bom testemunho, até porque, às vezes, as pessoas que estão nesse lugar, elas estão esperando alguma coisa diferente de você. E elas ficam decepcionadas quando elas veem você fazendo aquilo que não está de acordo com um cristão, né? Aí, nós somos chamados para ser luz, né? Que diferença nós vamos ter? E depois que você carrega o nome de cristão, você é muito mais observado do que antes. Mais pura verdade. Muito bem. Vamos seguir. Liselto. Oi. Eu acho que a Regina também tinha te chamado, Regina Nagami. Oi, Regina. Pode falar, Regina. Ah, não, já passou, não é nada não. Se quiser, dá tempo. Regina, pode ficar à vontade. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Quais conselhos nós temos sobre as vestimentas? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre roupa? O que você acha? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 22. Regina, se você quer falar, fale, Regina, por favor. Eliselto, eu dei uma desconectada aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tá tudo bem, pastor. Tá bom. Deuteronômio, capítulo 22. Está enxergando, Araci? Deixa eu sair e voltar. Deixa eu ver se a Araci está ali. Araci, ó, eu vou colocar de novo, vamos ver se aparece aí para você. Ah, tá. Apareceu? 2:5. 22, verso 5. Olha que verso interessante. Posso ler, Zé? 22? Pode, mas aguarda só um minutinho. Capítulo 22 de Deuteronômio, no versículo 5. Deixa eu ver se todos acharam. Lá no comecinho da Bíblia. Achou, tia Rosa? Tia Rosa tá craque ali, achando todas. Eu mandei ela ler. Ah, bom, vocês são irmãs, vocês que se entendem. Quer ler, tia Rosa? Solta o som, tia Rosa, não entendi o que a senhora falou. Eu vou ler. Ah, ótimo. Então, ó, capítulo 22, o versículo 5. Olha que verso interessante, gente. Tia Rosa, trancou o som. Solta o som, eu acho que por algum motivo... Abriu. Pronto, abriu. Então vai. É assim. A mulher não usará roupa de homens, nem o homem veste peculiar da mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Olha, muito bem. Muito bem lido, viu, tia Rosa? Gostei da leitura. Obrigada. Boa leitura. Obrigada. Gente, olha que verso interessante. A mulher não usará roupa de homem. Nem o homem veste peculiar, quer dizer, tradicional de mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Eu não quero aqui, às vezes alguém fala, poxa, o Eliselto é homofóbico. Né? Não é nada disso, tá bom? Nós estamos fazendo um estudo bíblico, é o que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia está falando aqui que o homem não pode usar roupa peculiar de mulher e nem a mulher usar roupa de homem. E agora, como é que a gente consegue entender esse verso? O que será que ele quer dizer? Então. Antes de mais nada, alguém pode dizer assim, quer dizer que homem não pode usar saia. Mas lá naquele país, lá, qual que é mesmo? Lá, perto da Inglaterra, lá, como é que é o nome dele mesmo? Na Escócia? Na Escócia, os homens, é normal o homem usar saia, tá bom? Uma saia, uma vestimenta longa, né, que não é calça. Lá não é de mulher, que lá é de homem. E aí? O que esse verso quer dizer? Você sabe que a calça,
ela é uma invenção, assim, um pouco mais moderna. Lá no tempo de Cristo também não era calça, como nós conhecemos hoje, né? E aí, o que que esse verso quer dizer? Então, eu já vou te dar a resposta. O homem deve se vestir de tal maneira que aquele que olhe para ele identifique rapidamente que ele é homem. E a mulher tem que se vestir de tal maneira que quem vai olhar vai identificar que ela é mulher. Não está falando qual é a roupa que pode ou qual não pode, tá? Se é calça, a mulher não pode usar calça, ou o homem não pode usar tal coisa. Não, é identificação. Roupa tradicional. A versão que a tia Rosa acabou de ler é peculiar, né? Porque as roupas mudam com o tempo. As roupas que nós usamos hoje não são as mesmas que se usava 2000 anos atrás, são diferentes. Só que você vai ver que existe diferença entre roupa masculina e feminina, né? Você consegue notar. Então, o homem não pode se vestir de tal maneira que ele pareça uma mulher, é isso que está dizendo aqui. Nem a mulher se vestir de tal maneira que ela pareça um homem. Tá bom? Isso é errado. É isso que diz o texto. Alguma dúvida sobre isso? Uma vez eu dei esse estudo e o rapaz falou, não, Eliselto, não é certo a mulher usar calça. A Bíblia fala que a mulher não pode usar roupa de homem. Eu falei, não, mas quem falou que calça é roupa só de homem? Tá certo? Né? Mas ele estava querendo dar a entender a questão da sensualidade e tal. É claro que o cristão tem que tomar cuidado com a sensualidade, né? A mulher, o tamanho aí da saia, né? A roupa que vai, e tudo isso tem que usar. Tomar cuidado do corpo, o nosso é o templo do Espírito Santo, e não é isso que tem que destacar em nós, não é a nossa sensualidade. Muito pelo contrário, tem que destacar em nós a nossa pureza, o nosso caráter, né? Tá bom? Mas não é isso que o verso está dizendo. O verso quer dizer que você não pode ser confundido com uma mulher. Se for homem, nem o homem confundido com uma mulher. Tá bom, gente? Vocês estão achando que está difícil? Vai ficar um pouco mais complicado ainda agora. E já estamos quase terminando. Mas olha agora. E agora eu vou mexer com mulheres, com as mulheres, tá bom? Eliselto, mas naquele tempo, até que Jesus andava pelo mundo, eles usavam túnicas, né? Que era um vestido até no pé. Isso. E você sabe que existia diferença entre a túnica masculina e a feminina? Sim, tinha? Tinha, de tal maneira que alguém olhava e sabia que era de homem e que era de mulher. O Eliselto, era o né? cinto? Era o cinto, Hã? não era? Tinha a forma, mãe, ali, a forma dela que você identificava que era masculino e que era feminino. Me parece que eu já ouvi falar que era Tanto que esse verso aqui é bem antes de Jesus, é lá do tempo de Moisés. E já fala, ó, mulher não usará roupa de homem. Ou seja, existia diferenciação em roupa masculina e roupa feminina. Certo? Vamos lá? Próximo agora. Posso usar joias? Pedro. Lá no final. 1 Pedro, lá pertinho do Apocalipse. Eu acabei me estendendo, nós estamos passando um pouquinho do horário hoje, né? Mas isso aqui já está no finalzinho, são só mais esses 3 versos. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. 1 Pedro, lá pertinho do Apocalipse. Chega no Apocalipse e volta um pouquinho, vai passar as cartas de João, depois chega em Pedro. Fique atento, porque tem 1 e 2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Primeira João, capítulo 3, versos 3 e 4. Todos encontraram? Primeira João, capítulo 3, versos 3 e 4. Alguém pode ler? É 1 Pedro, né? Ou 1 Pedro, desculpa. É isso aí, Ricardo. Bem que você está esperto aí. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Posso ler, Elisel? Pode.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Muito bem. O que é de grande valor diante de Deus, diz o verso 4, é o homem interior, tá? É o que nós temos no nosso interior. E no verso 3 diz que não seja o adorno, quer dizer, o enfeite, a beleza da mulher, o que é o exterior, como o frisado de cabelos. Eles tinham uns negócios, dizem que eles faziam uns frisos no cabelo assim, e alguns faziam até com ouro, tá? Uns frisos assim no cabelo, adereço de ouro e aparato de vestuário. Nós vamos ver aqui, esses adereços de ouro são as joias que eram utilizadas, né? Aqui eu quero fazer uma perguntinha para vocês sobre as joias, aqui eu já vou falar um pouquinho mais, mas e cabelo? A mulher pode pintar o cabelo, gente? Nós temos que entender os princípios, né, que a Bíblia está apresentando. A mulher pode pintar o cabelo? Agora tem gente com medo aí, hein? Agora tem gente com medo. Sem extravagância, né? Exatamente, Gisele. Claro Essa é uma curiosidade minha também, viu, Eliseu? Muito eu já bom, pintei tá o cabelo. Hoje é a minha cor do cabelo, mas cabelo, brinco, colar, assim, eu não sou muito, não tenho costume, mas eu já usei, já tenho a orelha furada. É uma curiosidade, eu queria... Ótimo, gente. Esse estudo parece simples, ele é muito importante porque ele é prático, né? Então, olha, cabelo, posso pintar o cabelo? Pode, tá bom? Você não, está ficando com o cabelo branco, tal, quer manter a juventude, a sua aparência, pode. O que não pode é você fazer escândalo com o seu cabelo. O que é isso? Eu vou pintar o meu cabelo de verde. Poxa, isso não é natural, né? Eu vou pintar meu cabelo de roxo, vou fazer audiência de cabelo roxo, né? Sabe, eu sou um representante de Cristo, eu estou trazendo um escândalo, tá certo? Então, essa é a ideia, de você trazer um contexto de mais naturalidade para você, e não esses extremos. O cristão nunca trabalha com os extremos, tá bom? Nem o extremo de antiguidade, nem o extremo de novidade, a última moda ou coisa parecida. O cristão é moderado. Essa é a ideia. Quanto às joias, fala que adereços de ouro, nós vamos perceber nesses versos que eu marquei aqui, que o povo de Israel, quando ele se afastava de Deus, ele começava a usar joias. Quando ele se consagrava a Deus, ele tirava as joias. Não era a vontade de Deus que o homem e a mulher usem joias. Pendurem no seu corpo adereços de joias e coisa parecida. Dá uma olhadinha lá para Gênesis, capítulo 33. Tá? Êxodo 33. Esse evento aqui é bem interessante. Êxodo 33. Êxodo, segundo livro da Bíblia, né? Eu vou fazer essas leituras aqui. Êxodo, capítulo 33, versos 4 até o 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se você observar, no capítulo 32, é a história do bezerro de ouro. Eu não sei se você conhece a história do bezerro de ouro. Moisés demorou para descer do monte, e logo o povo se rebelou e fez um bezerro e começou a adorar um bezerro. E era um bezerro de ouro, tá? E foi uma rebelião muito grave, pessoas morreram, foi uma coisa muito séria, de muito desagrado a Deus, a Bíblia diz aqui. E no verso 33, mostra ele se reconsagrando ao Senhor. Capítulo 33, versos 4 até o 6, diz assim: ouvindo o povo essas más notícias, né, do desagrado de Deus ali, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Atavios aqui são as joias, tá? Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir do meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios,
para que eu saiba o que te hei de fazer. Verso 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Olha só. Então, quando o povo se afastava de Deus, eles acabavam tendo os costumes das outras nações, dos pagãos, e colocavam joias. Quando Deus repreendia, então eles tiravam. E aqui a Bíblia diz que a partir desse momento eles se reconsagraram e não usaram novamente. Então, é um conceito bíblico importante da gente não se ataviar com joias, não gastar com isso e não fazer essas coisas no nosso corpo, tá bom? Que é uma prática pagã, é um costume pagão que não é apresentado aqui na Bíblia como correto. Olha o Gênesis 35. Gênesis capítulo 35. Aconteceu o mesmo, né? Volta só poucas folhas, já vai chegar em Gênesis. Aqui é muito curiosa a expressão que eles usam, né? Capítulo 35, versos 2 até o 4 de Gênesis. Aqui é Jacó. Há um apelo aqui para que o povo novamente se reconsagrasse a Deus, a família de Jacó. Ele tinha vários filhos, e aí, dá uma olhadinha, Gênesis 35, versos 2 até o 4, ó. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, todo o convite para a consagração a Deus, como eu disse, vinha com o abandono dessas práticas, tá bom? Então, uso de joias, nós não usamos, tá bom? Vamos para o finalzinho, eu acabei extrapolando um pouquinho o horário. Deixa eu terminar. Jeff, Oi, Gi. eu tenho uma dúvida quanto a enfeite de casa. Correto, pode falar. Eu queria saber se pode usar enfeite em casa. Qual enfeite? Tipo, bombonier de cristal, por exemplo, pano de prato enfeitado, esse tipo de coisa. Sim, eu não vejo impedimento aqui à luz desses textos. Sabe, eu não vejo nenhum impedimento. Porque o que eles deixavam aqui eram essas coisas que eram penduradas no corpo, né? Então, se você Agora, tem por exemplo, lustre... girafinha de enfeite, esse tipo de coisa não tem problema, não. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Desde Eu que não tenho seja mais uma dúvida, Eliseu. Desde que não seja uma imagem de adoração, né? Olha, eu adoro um elefante lá, não sei de onde, e tem um caráter espiritual. Aí já eu acho que não é correto. Agora, só um enfeite, né? Eu, por exemplo, eu ganhei de um amigo um presente aqui de cristal, né, Márcio? Que veio lá da Itália. Um cavalinho lindo. Um cavalinho lindo. Veio de Veneza. Veneza, um cavalinho fica na minha estante. Na verdade, é uma ilha chamada Murano, onde tem muitas fábricas de produtos de vidro soprado, né? E ele parece algumas coisas... Por isso que existe aquele vaso Murano que eles falam, que é de vidro em cima da mesa, mas é uma infinidade de coisas que eles fazem lá com esse vidro soprado, entendeu? Então, Gi, eu tenho esse cavalinho aí que o Márcio me trouxe lá de Veneza, olha que legal. E eu guardo ele com muito carinho, tem um lugarzinho especial na minha estante. Não é nenhum objeto de adoração, não é? Então, eu não vejo nenhum problema específico aí quanto a ele. Fala, Regina, você ia me perguntar alguma coisa? Sim, sobre tatuagens. Ô, Regina, E aí, o que você acha, Regina? E nem assim, quando eu estava no mundo, né,
nas ilusões, eu fiz uma tatuagem, pequena, mas fiz. Só que, assim, eu percebi uma coisa, quando eu fiz essa tatuagem, o desejo de fazer outras e outras e outras veio vindo. E aí eu mesmo, assim, me raciocinei um pouco, falei, peraí, tem alguma coisa errada. E, assim, hoje eu acho errado, eu não tenho mais essa ilusão, mas eu já tive a ilusão de querer fazer várias. Ô, Regina, dizem que é assim mesmo. Dizem que faz uma e faz outra e faz outra. Regina, e faz... eu preciso acrescentar atualmente esse assunto nesse estudo, né? Muito bem lembrado por você, porque hoje é uma moda muito grande. No passado, eu digo um passado bem distante, de mais de 20 anos atrás, a gente até, quando via alguém com tatuagem, até estranhava, né? Hoje é a coisa mais normal que tem. Tinha uma época que se você tivesse tatuagem, você não passava em concurso público, você não virava policial, nada disso, né? Porque era uma marca, hoje está normal. Mas olha o que a Bíblia diz. Dá uma olhadinha lá em Levíticos, capítulo 19, verso 28. Levítico 19, 28. Uma coisa eu te falo, viu, Regina? É tanta gente tatuada hoje em dia que o bonito, assim, tá muito mais bonito ver... Eu particularmente nunca gostei de tatuagem, mas tá mais bonito ainda ver as pessoas sem tatuagem, né? Porque tá tanta tatuagem, tem gente que nem aparece mais a pele, né? Assim, o braço inteiro é marcado, tira a camisa, o corpo todo é marcado. E hoje, assim, se você vê, é os povos mais antigos que não tem, porque os jovens, a maioria, sempre vai ter alguma coisinha ali. Como não é tatuagem, é piercing, alguma coisa tem. É moda entre os atletas também, das moda. mais diversas modalidades, muito embora que o Cristiano Ronaldo não faz tatuagem. Legal, eu admiro esse rapaz. Fala, Chiquinho. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo, nada pode ser escrito. Muito bem. Levítico capítulo 19, verso 28, dá uma olhadinha aí. Está escrito assim, Levíticos 19, verso 28. Deixa eu aguardar todos encontrarem. Levítico 19, versículo 28. Olha só. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Às vezes nós pensamos que as coisas são novas, né? Tatuagem é coisa nova. Olha lá, muito antes de Cristo já existia essa história de marcar o corpo. Mas eu volto a dizer, não era um costume entre o povo de Deus, era um costume fora do povo de Deus. Então, para nós, não é uma boa prática, né? Mas aí você pode estar pensando, Regina, mas eu já tenho, né? Não tem problema nenhum, tá bom? Você é nova criatura em Cristo. É a partir de agora... Sim, eu me arrependo muito de ter feito. Né? Hoje eu não faria de novo. É que, na época, a gente é imatura, não pensa, não raciocina. Mas hoje, assim, com a mentalidade de hoje, eu não fazeria. Eu vi uma frase assim, ó, Ferrari não precisa de adesivo. Ferrari não precisa de adesivo. Não sei se vocês captaram a mensagem. Os carrinhos mais velhos, o povo põe adesivo. Ferrari não precisa. Deus nos fez Ferrari. Deus já nos fez prontos, bonitos, belos. Não precisa disso. Não precisa. Tá bom, gente? Olha, que Deus abençoe vocês. Penso que foi um estudo proveitoso para a gente tirar essas dúvidas práticas. Lá em Josué, capítulo 24, verso 15, estava num momento de um risco grande no povo de Deus, de rebelião. Josué fez um apelo, olha, ele fez um sermão e no final falou assim, vocês, tomem a decisão de vocês. Agora, eu já tomei a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? Então, que essa seja a sua decisão também, de você e a sua casa servir ao Senhor. E lembre-se que ser cristão é assim mesmo, é muitas vezes nadar contra a maré. Mas vale a pena. Vale a pena. Ter paz com Deus vale a pena. Tá bom? Vamos fazer a oração final? Eu vou orar, pedindo a bênção de Deus. Lembre-se que quinta-feira é o nosso último estudo, não perca. Nós vamos fazer um estudo sobre a pessoa de Jesus. Talvez um estudo diferente do que você já viu até hoje sobre Jesus. Tá?
Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, por esses momentos que passamos estudando a Tua palavra. Senhor, nós vimos hoje que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, uma nova pessoa. E nós, bom Pai, queremos viver uma vida nova com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados passados. E agora nós pedimos forças para vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. Porque, Senhor, nós e a nossa casa, nós queremos servir ao Senhor até a volta de Jesus. Dá-nos uma boa noite de descanso. É o que pedimos em nome do nosso Sagrado Mestre, Cristo Jesus. Amém.